Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou Alexandre Heck, barbeiro com mais de 9 anos de experiência, com formação internacional em barbearia clássica. E hoje eu vou te ensinar a fazer um moicano com um mullet, ou um moicano com início de mullet. Mas antes disso, se você está me assistindo pela primeira vez, não sabe quem eu sou, não sabe o que é esse canal, assiste o primeiro vídeo que tem postado aqui. Lá tem um resumo de como esse canal funciona. Basicamente, isso aqui é um curso online de barbearia grátis. Eu trago conteúdo relacionado à barbearia. A gente já tem conteúdo aqui sobre gestão de barbearia, gestão de carreira, técnica de corte, tutorial completo de corte, enfim, dicas sobre produtos, materiais, tudo que abrange o universo de barbearia, em algum momento vai ter ou já tem um conteúdo aqui no canal. Então, se você quer nos acompanhar nessa jornada de aprendizado e crescimento, seja muito bem-vindo. Para você que já está nos acompanhando, você viu que a gente está numa sequência de ensino de tutoriais completos de corte. E o corte de hoje, como eu já antecipei para vocês, ele é um moicano com início de mullet. A gente vai trabalhar um moicano, contorno da orelha com degradê. A parte posterior do corte a gente vai preservar comprimento, vai trabalhar com naturalidade do topo, uma franja um pouquinho maior. Enfim, é um corte que está em alta. Vejo muita gente com um pouco de dificuldade de fazer esse tipo de corte. Eu vejo várias pessoas entregando esse tipo de corte cada vez mais frequente, principalmente para a galera mais nova pedindo esse corte. Então tenho certeza que vai elucidar muitas dúvidas referente ao processo de criação desse corte. Claro que o tutorial é o meu processo, é a forma como eu faço esse tipo de corte e você pode adequar alguns detalhes desse corte para o teu dia a dia. Por exemplo, eu uso o Clipper Overcomb. Se você não quiser usar Clipper Overcomb, você vai poder usar um pente limitador para definir a linha de base. Enfim, no vídeo está bem detalhado, está bem explicado, tenho certeza que vai agregar. Não esquece, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. E também é muito importante que você retribua esse conteúdo grátis que a gente está trazendo aqui. E a forma de você retribuir é deixando tua curtida, é se inscrevendo aqui no canal, ativando as notificações para que quando a gente poste um vídeo novo você seja notificado e compartilhando esse vídeo com outros barbeiros que você sabe que precisam de um conteúdo, precisam de aprimoramento, precisam de ajuda para melhorar tecnicamente. Então vamos para o vídeo, tenho certeza que vai agregar muito no conhecimento de vocês. Então, conforme combinado, fazendo esse cabelo aqui, um moicano disfarçadinho com início de um mullet, aproveitando a naturalidade do cabelo dele, que é um cabelo mais ondulado, quase cacheado, formando um movimentinho mais de anel aqui, mais anelado na parte do topo. O que eu fiz? Separei aqui minha separação de ferradura, para separar tudo que faz parte da lateral, faz parte do topo, parte posterior do crânio. Deixei essa separação de ferradura já presa aqui em cima e eu vou iniciar trabalhando a parte de graduação, que vai contornar a orelha, criando aquele formatinho mais de moicano e preservando toda essa região da parte posterior da cabeça e ainda assim preservando uma aresta aqui para ter conexão com essa parte do topo. Então, depois que eu separei ferradura, para ter identificado o que eu vou trabalhar aqui na lateral, eu vou começar com o Clipper Overcomb, fazendo a graduação somente na região em que vai ser usado máquina, que é a região que contorna a orelha. Então, para a gente começar, eu vou fazer essa lateral aqui. O que eu preciso entender? Qual parte vai ser usado máquina? Eu vou usar o pente para fazer o Clipper Overcomb para delimitar até onde eu vou subir com a máquina. Então eu sei que eu vou trabalhar toda essa região, preservando a aresta, e vou trabalhar somente o início da parte de trás, para que eu limpe na parte de trás da orelha, porém preserve a parte posterior do corte. Então vou começar fazendo o Clipper Overcomb, mesma ideia do que eu faria se eu fosse ir no sentido da região hospital, se fosse fazer um degradê normal, se fosse fazer um Clipper Overcomb para definir toda a aresta de um degradê padrão, vamos dizer assim. Só que eu vou só até 2 dedos para trás da orelha. Ó, vou fazer aqui na parte da frente, fiz minha primeira linha, faço de novo, minha segunda linha. Cheguei aqui, então já defini toda essa primeira área de limpeza. E agora eu venho atrás da orelha, coloco meu pente por trás da orelha, levanto ele, quando as costas do pente, aqui a parte final dele, encosta no que seria o acabamento do corte, eu paro de empurrar. Ó. Botei ali e agora eu levanto a parte da frente para que a ponta do pente não pegue mais cabelo e aí eu limpo toda essa região. Eu defini toda a minha área de trabalho, esse semicírculo que está contornando a orelha. Então agora eu vou repetir o mesmo processo que eu faria em qualquer tipo de degradê. Pente 1,5, pente 1, marcação da 0, desmarca e vai estar pronto o contorno da orelha com o degradê. Tendo feito já a região do Clipper Overcomb, venho com o pente 1,5. Pente 1,5 fechado, vou até a região onde eu fiz o Clipper Overcomb para limpar tudo que ficou abaixo dessa minha linha de base aqui, ó. Vem limpando, de baixo para cima, a parte de trás segue a mesma lógica. A diferença é que aqui eu estava trabalhando de baixo para cima, aqui eu vou trabalhar da orelha para fora, chegando até a região que eu fiz o clipper, ó. Essa parte de trás da orelha que ela vai ser muito pessoal, porque tem cabelos que vão nascer para baixo, tem cabelos que vão nascer no sentido da orelha, tem cabelos que vão nascer empurrando para a região
central aqui dessa parte posterior, você define a tua passada de máquina conforme o sentido que o cabelo nasce. Aqui percebe que o cabelo nasce e dá uma entrada aqui para o sentido da orelha. Então eu vou passar nesse sentido e para fora até chegar na região que eu fiz o clipper overcomb. Se o cabelo nascesse totalmente de cima para baixo, eu estaria passando assim, ó, de baixo para cima e depois eu dava só uma emparelhada para fazer uma graduaçãozinha para fora. Então aqui essa parte de trás, você vai passar conforme o tipo de cabelo que você encontra. Não tem uma regra, tá? O importante é que você não ultrapasse a região que você fez de clipper overcomb. Se você não trabalha com clipper overcomb, você pode fazer todo esse processo que eu estou fazendo aqui com a máquina 2 antes, e aí você define até onde vai ser essa graduação do teu moicano. Você vai definir com a máquina 2, depois vem com o pente 1,5 fazendo todo esse processo, e a tua máquina 2 que vai delimitar o que eu delimitei aqui com o clipper overcomb, tá? Terminei já de fazer a minha primeira limpeza, vai ficar nesse aspecto, ó. A gente tem pente 1,5, região que vai ser trabalhada depois com pente corrido e tesouro de desbaste. Mesma coisa para cá, ó, pente 1,5, região de transição. E agora eu já vou demarcar a região da zero. Eu não vou fazer o pente 1 primeiro, porque eu quero já definir a região da zero para não ter o risco de eu subir demais com a zero depois. E vou aproveitar o máximo que eu puder desse espaço de transição da zero para o clipper overcomb. Nesse caso em específico, como a minha região de trabalho ela é muito mais estreita, eu vou marcar minha zero já com a máquina de acabamento. Eu vou evitar de trabalhar assim, marcando de cima para baixo, para não ficar muito pesada essa marca. Então eu vim de baixo para cima e vou delimitar toda a região de trabalho, tudo que vai ficar zerado nesse corte. Vou fazer aqui uma linha para trás da orelha, ó. Delimitei ali. E agora eu venho contornando a orelha, ó. Venho de baixo para cima. Vou fazer aqui de dentro para fora também. Percebe o que eu criei agora. Eu criei uma região de limpeza com máquina de acabamento, tem um degrau e aí eu tenho um pente 1,5. Meu único trabalho agora é ir desmarcando essa região de transição da máquina de acabamento para o pente 1,5 com as respectivas máquinas sequências, que seriam pente 1 aberto, pente 1 fechado, meio aberto, meio fechado e máquina de corte sem pente limitador, primeiro aberto, depois fechada, apagando essa linha da máquina de acabamento. Para começar então, pente 1 aberto, bem antes da marca, passa pela marca e sai antes da região de clipper overcomb. Vou fazer isso em toda a região que eu marquei com a máquina de acabamento. Fiz isso para um lado, repito a mesma ideia com a máquina fechada agora. Antes da marca, da máquina de acabamento, ultrapassa ela, respeita a altura que você já passou com a máquina com o limitador aberto e vai fazendo esse mesmo processo. Terminou de fazer tudo que você tinha, todas as alturas que você tinha disponível com o pente 1, tanto aberto, fechada, intermediário, você vai partir para o pente meio, que eu vou fazer agora. Terminei pente 1, coloco o pente meio na máquina, começo com ele aberto e vai de baixo para cima. Percebe que a minha marca da máquina de acabamento ela começa a ficar cada vez mais sutil. Ela vai se tornando somente uma sombra e deixa de ser uma marca. Isso só acontece porque eu não marquei com a máquina de acabamento assim, ó, pesado. Eu só vim limpando e defini uma linha. Vai ficar muito mais fácil de você apagar depois com o pente 1 e com o pente meio. Esses movimentos do pente 1 e pente meio, eles são bem pontuais. Eles são em cima da onde você está enxergando essa sombra. Não tenta invadir lá para cima, você vai jogar fora todo o trabalho que você já teve. Você vai só misturando até o ponto de que essa marcaçãozinha aqui se torna uma sombra. Terminou de fazer todas as alturas possíveis com o limitador meio na máquina, ou seja, trabalhou o pente meio aberto, trabalhou o pente meio fechado, trabalhou o intermediário para juntar as duas alturas, você vai para a máquina sem pente. Quando eu chego na máquina sem pente, eu gosto de usar essa escovinha, porque eu vou limpando e enxergando realmente o que é marcação, o que é pelinho ali, toquinho de cabelo que ficou do corte da máquina, e aí eu tenho mais precisão na hora de fazer isso. Mesma coisa, vou usar todas as alturas possíveis da máquina sem pente. Começa com aberta, vai fechando aos pouquinhos, até que essa marca, que é essa sombra, fique bem sutil, e se for preciso eu ainda venho com as costas da máquina de acabamento para terminar de tirar ela. Então vamos lá, máquina sem pente, lâmina aberta, alavanca aberta, vai passando somente onde está marcado. Terminou de fazer isso? Fecha um pouquinho. Vai de novo, dá uns tapinhas agora ali. Imagina que tem a marcaçãozinha, você está só
dando uns tapinhas em cima da marca. Com a máquina mais de pé, vou botar de lado para vocês entenderem o movimento que eu estou fazendo, ó. Eu não venho com a máquina encostada, eu venho com ela mais de pé e eu fico dando uns tapinhas ali em cima de onde está a marcação. É isso que eu estou fazendo, tá? Ó, vem bem de pé e vai dando uns tapinhas em cima da marcação. Terminou de fazer? Fecha mais um pouquinho e repete o processo, ó. E aí você vai fazendo isso até que você chega na máquina com a alavanca totalmente fechada, máquina zero, baixa. E aí a tua marca praticamente já sumiu. Você tem só a graduação pronta e uma micro sombra, vamos dizer assim, da região que você havia feito com a máquina de acabamento. E aí você pode, se por acaso ficar uma sombra ainda incomodando, pode ir com a máquina de acabamento, levanta ela e dá uns tapinhas com as costas da máquina, só onde está essa marcação. E está pronto, percebe? Tem uma graduação, limpou todo o contorno da orelha, criou um formatinho de um moicano, sobrou só essa região de transição de máquina para tesoura para você polir com pente corrido e tesoura de desbaste. Para iniciar o processo dessa transição, o que nós vamos fazer? Pente, tesoura reta. Você coloca a tesoura encostadinha ali no couro cabeludo, vai levantar as costas dela e empurrar para cima. Essas pontinhas que vem sobrando você vai tirando com a tesoura reta. Vou botar de lado para vocês entenderem o movimento do pente, ó. Coloca o pente lá embaixo, levanta ele e dá uma tesouradinha. Empurra para cima, levanta de novo, dá outra tesouradinha, levanta para cima, empurra de novo, outra tesourada. Vai fazer isso até que toda essa região se torne uma transição mais suave, não fique uma marcação da área de aresta preservada para a área de máquina. Você vai polir praticamente toda essa região de trabalho que você teve com máquina, para diminuir o contraste entre uma área e a outra. Eu estou numa posição aqui bem desfavorável para esse processo de corte, mas é para tentar livrar o máximo da câmera o que eu estou fazendo, tá? Vocês ficariam bem de frente para esse processo. Para vocês entenderem como eu estou fazendo o processo, ó. Eu estou aqui e estou trabalhando assim, ó, que é para tentar livrar vocês da câmera. Mas quando vocês forem trabalhar, fiquem de frente para o que vocês estão fazendo. Fiquem assim, ó, bem de frente. Cada vez que vocês vão trabalhar uma área, vocês dão um passinho para o lado e fica de frente para a área de trabalho. Não faz o que eu estou fazendo aqui, ó. Tô todo torto, mas é proposital para que quando eu vire aqui para o lado, toda a área de trabalho fique livre ali na câmera para vocês enxergar, beleza? Vou fazer um point cut aqui para diminuir áreas de contraste, regiões que estão muito escuras perto de regiões que estão muito claras. Então eu vou entrar aqui fazendo esse point cut. Quanto mais clara for a região, mais pontual tem que ser teu trabalho. Quando é mais escura, uma região intermediária, aí você pode entrar um pouquinho mais e trabalhar com a tesoura um pouquinho mais na diagonal, vai tirar um pouquinho mais de cor. Só mesmo quando você vai entrar um pouquinho mais, tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Então, na dúvida, faz mais tesouradas do que você faria, mas com maior cuidado. O que eu quero dizer com isso? Não entra tanto e bota já na diagonal para tirar uma quantidade grande de cor, vamos dizer assim. Vai aos pouquinhos, com a ponta da tesoura, pontualmente nas regiões que estão te incomodando, que estão muito pesadas ainda, e vai suavizando aos poucos essa transição, tá? Para mim aqui já está bem suave, eu vou só dar uma última suavizada com a tesoura de desbaste aqui nessa região de transição e na região de transição dessa parte posterior do corte. Tesourinha de desbaste, mesmo processo, só a transição da parte pesada aqui do corte, da parte mais escura para a parte média, de tom médio. E já vou fazer o acabamento da região frontal. Contorno com a máquina. Lembra sempre que a gente tenta sair aqui na frente com uma linha reta. E dessa linha reta a gente faz o nosso semicírculo.
Tá pronta essa lateral. Percebe? Graduaçãozinha, contornando a orelha, aresta preservada, região posterior do corte também preservada. Terminando de fazer esse lado, nós vamos para o lado contrário, repetir exatamente o mesmo processo. Clipper over comb, definindo a aresta, clipper over comb, definindo a área posterior, trabalha toda a graduação no contorno da orelha. Essa outra lateral eu vou fazer de uma forma um pouquinho mais rápida. A única parte que eu vou especificar um pouquinho mais é esse início, porque tem um detalhe diferente na hora de traçar essa definição da parte posterior. Mas o início é basicamente o mesmo. Define linha de base da parte de cima, como se fosse em direção ao hospital. Definiu primeira linha, definiu segunda linha. Passou para trás da orelha mais ou menos 2 dedos, que é o que a gente definiu como referência para esse corte em específico. Você define a região que você quiser. Se quiser fazer só um dedinho para trás da orelha, quiser fazer 3 dedos para trás da orelha, você define. Nesse aqui a gente colocou 2 dedos para trás da orelha. Chegou nessa parte de trás, o que muda em relação ao outro? Muda que como eu vou trabalhar com clipper over comb, no lado de lá ficava muito mais fácil para eu fazer esse clipper over comb por trás da orelha, porque eu vou botar e vou levantar as costas. Aqui já é o contrário. Como eu sou destro, a minha ideia é trabalhar segurando o pente com a mão esquerda. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar no sentido contrário, ó. Eu vou botar meu pente por aqui, vou empurrar ele para trás e vou levantar as costas dele para frente. Vou fazer esse movimento e aí vou traçar a minha referência aqui, ó. Vou fazer de novo para traçar melhor. Prontinho. Essa é a única parte que eu vou fazer diferente do outro lado. Depois disso eu sigo o mesmo processo que eu fiz do outro lado, que é o pente 1 aberto, pente 1 fechado, pente meio aberto, pente meio fechado, trabalhando com a transição da máquina, com o intermediário para misturar as regiões, depois com a máquina sem pente aberta, suavizando a linha da zero que a gente fez com a máquina de acabamento, e depois com a máquina fechada, apagando aquela linha de zero, e se for preciso, trabalha com a máquina de acabamento, só para tirar aquela sombrinha que vai ficar. Basicamente o mesmo processo de graduação já foi feito. Vou repetir agora a mesma lógica de polimento. Pentezinho corrido, com tesoura de corte reto, somente na região de transição de máquina para tesoura, definindo melhor minha linha de base, tirando os degraizinhos que possam existir, diminuindo a sensação de contraste da região escura para a região clara. Faço isso em toda essa região de transição. E depois um polimento na mesma região, com a tesoura de desbaste. Fazer aqui a transiçãozinha da região posterior também. Vou levantando essa região de transição e faço um movimento como seria de um point cut com a tesoura de desbaste. Tem um pouquinho mais de precisão e de pontualidade para fazer isso. E para finalizar, antes de fazer o acabamento frontal aqui, vou trabalhar point cut para tirar as regiões mais escuras ali dessa transição e deixar mais harmônico essa região intermediária do degradê aqui, essa região cinza, para não ter tanto contraste, tanta ondulação na região de transição de cor dele. Essa região de point cut aqui, vocês vão identificar os pontos escuros, então vai ser bem pessoal. Você vai talvez enxergar mais regiões que estão incomodando tua transição do degradê do que eu, ou talvez menos. Mas a ideia é encontrar as regiões que estão destoando. Por exemplo, aqui está muito claro, estou enxergando um tonzinho mais escuro aqui, aqui em cima está claro. Então vou trabalhar naquele tonzinho pontual ali com a ponta da tesoura. A ideia é transformar essa transição em um processo que não tenha nada no meio destoando da transição de cor que você criou com a graduação de pentes de máquina, tá? Para mim já está bem satisfatória essa transição aqui. Já vou fazer o contorno da região do frontal. Lembra sempre, nossa região frontal começa com uma linha reta e dessa linha reta a gente faz a nossa curvatura aqui para trás, ó.
Basicamente, esse é o processo de graduação que a gente fez no cabelo. Então, da orelha para frente, dos dois lados já está pronto o nosso corte. O que falta a gente fazer? Definir comprimento e formato da região posterior do corte. Percebe qual que é o formato que está me entregando agora? Formato bem arredondado. Eu vou tentar fazer o quê? Vou tentar não, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um formato um pouquinho mais reto aqui embaixo, porém preservando essa região de baixo aqui do corte dele. E aqui na parte de cima, eu vou preservar o máximo de comprimento que eu consigo para que isso preencha essa curvatura do crânio dele, porém encaixe num formato mais plano aqui na parte de trás. Então eu vou preencher esse formato arredondado para dar volume aqui nessa região, criar uma linha mais reta, observar a região do hospital dele, que é nessa região aqui, a parte mais proeminente do crânio dele na parte de trás, e aqui embaixo eu vou preservar o comprimento para fazer um mulletzinho mais natural, mais disfarçado. Aí vai formar um moicano com um mullet, preservando toda a região da aresta, criando uma base para a conexão do topo. Vou umedecer bem essa região da parte de trás de trabalho e vou criar todo o formato dessa região de trás de perfil. Vocês vão enxergar de perfil fazendo isso, para enxergar exatamente qual é a puxada de mecha que eu faço. Eu vou puxar uma guia central aqui no meio, e tudo que eu fizer nessa guia central, vou fazer exatamente a mesma coisa nas laterais. Então o que vocês enxergarem eu fazendo aqui, quando eu for andar para o lado direito ou para o lado esquerdo, eu vou fazer o mesmo processo. Vou só baixar um pouquinho a cabeça dele para abrir mais espaço de trabalho. Ó, criei uma guia central. Só vou virar de lado para vocês enxergarem essa guia separada. Essa aqui é a minha guia de trabalho, ó. Percebe? Minha guia central aqui, 2 dedos mais ou menos de tamanho. E eu vou trabalhar, definir formato nessa guia. Depois que eu definir o formato dessa guia, trabalho esse lado e esse lado usando essa referência central. Vou puxar minha primeira guia aqui em cima. E qual é o formato que eu quero criar aqui em cima? Um formato angulado, ó, em 45 graus. Por quê? Porque eu quero preservar o comprimento no topo dessa mecha e quero que ela vá graduando para baixo para a gente compensar o formato. O formato do crânio ele é assim, então eu preciso de um formato assim para que compense. Exatamente o formato contrário ao que o crânio faz é o que eu preciso criar na mecha se eu quero compensar e criar um formatinho mais quadrado. Então, se o crânio angula para dentro, a minha mecha vai angular para fora. Então, do occipital para cima, eu vou criar essa graduação, percebe? Occipital para cima, graduação 45, definir comprimento da mecha e vou definir o corte. Percebe? Essa aqui foi minha linha de corte, ó. Graduando, região do occipital para cima. Do occipital para baixo, nessa mesma mecha, eu vou fazer uma linha reta. Vou pegar aqui o restante da mecha, do occipital para baixo, e faço uma linha reta, sem criar graduação. Tá um pouquinho mais de lado para que vocês consigam enxergar. Uma linha bem reta. Ó. Aqui embaixo, então, ele ficou uma linha reta. Então, qual o formato que ele ficou? Ele ficou uma linha reta e do meio para cima um ângulo. Exatamente esse formato que eu estou repetindo com o pente. O que acontece? Acontece que aqui no meio, exatamente em cima do occipital, vai ser o comprimento mais curto de toda a parte posterior do corte. Então vai ser curto e desse curto para cima ele cresce e desse curto para baixo ele também cresce, porque do occipital para baixo o crânio faz esse formato, o crânio entra. Então, occipital para baixo ele curva para dentro, occipital para cima ele curva para dentro. Ele faz esse formato que eu estou mostrando com o meu pente aqui. Então, para compensar isso, eu fiz o quê? Uma graduação em cima, compensa o formato, fica quadrado, e para baixo, uma graduação para baixo. Por mais que eu tenha feito uma linha reta, lembra da nossa aula de linhas de corte? Quando eu faço uma linha de corte reto, em que tudo tem o mesmo formato, uma linha de corte reto, eu crio camadas. Então, daqui para baixo eu estou criando camadas e vou ter um mullet mais naturalzinho lá. E agora eu só vou usar essa guia central como referência para o corte, para a direita e para a esquerda. Pego uma guia, boto para o lado, junto com a minha guia central aqui no meio, puxo para fora, encontro a referência e corto. Vou só seguir referência do que eu fiz aqui no meio, tá? Dali para baixo é uma linha reta. E mesma coisa na outra lateral, que eu vou pegar por cima, para vocês conseguirem ter noção do que eu estou fazendo, ó. Pega por cima, angula para fora, cria o formatinho, define o formato, pegou para baixo, uma linha reta e faz o corte. Terminei o lado direito, fazer o mesmo processo no lado esquerdo. Virar aqui para vocês enxergar um pouquinho melhor. Ó, separa mais uma guia,
puxa só o que vai ser usado, empurra isso para fora, ó. Pega a referência central, puxa para fora, cria o ângulo, encontra a referência, faz o corte. Definiu o corte, vai para baixo, uma linha reta, sem graduação. E por fim, a última mecha desse lado, mesma coisa. Cria a graduação lá em cima e dali para baixo, uma linha bem reta. Vai tirar essa pontinha. Trabalhar com a point cut aqui, para o ombro dele não me atrapalhar. Ponta de tesoura, na verdade. Ok, definido o comprimento da parte de trás, da região posterior do corte. Vou só conferir aqui se o meu formato ficou bem definido. Aqui tá certinho. Basicamente, toda a região da separação de ferradura para baixo já foi feito o corte. Então eu vou trabalhar agora a partir do topo do corte. Separei o topo, vou fazer minha linha de orelha com orelha. Separa de um lado ao outro do crânio, joga tudo isso aqui para trás e vou conectar tudo que ficou dessa separação de orelha com orelha para trás na nossa linha de base que tem aqui atrás, que é exatamente o comprimento maior do topo que a gente definiu aqui. Separa uma guia, puxa ela para fora. Vou fazer isso mecha por mecha, ó. Separei essa guia, puxei ela para fora, encontra a linha de base, depois que encontrar a linha de base, faz o corte, ó. Fiz o corte, separo outra guia. Separei outra guia, puxei para fora. Depois que eu puxei para fora, encontro a linha de base, depois que encontro a linha de base, faz o corte. Separei mais uma guia, cheguei no meio dessa região da coroa. Puxei até lá, até o lado, não encontrei nada. Estou conectando tudo em linha horizontal para criar mais peso. Olha o que eu fiz, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Daqui para lá, tudo foi jogado para fora e conectado em cima da linha de base. Agora eu vou de novo separar. Daqui para cá, tudo vai ser conectado. Vou começar aqui por essa lateral, ó. Começo por aqui. Vamos fazer uma linha mais limpa aqui em cima. Virar para vocês para enxergando o meu processo de trabalho. Separei aqui, puxo para fora, puxei em cima da linha de base e conecto em cima dela. Puxei para cá, conecto aqui, mais uma linha. Separou, puxou para cá, encontra a linha de base, conecta em cima da linha de base. Puxou para fora aqui, conectou também. E minha última linha, puxou para fora. Se houver algum excesso, eu conecto. Percebe que minhas linhas foram diagonais, tá? Eu fiz uma linha diagonal aqui, uma linha diagonal aqui, uma linha diagonal aqui. Quando eu fiz o contrário, a minha linha era diagonal no outro sentido. Nesse sentido, ou seja, as linhas se cruzaram aqui no meio. Então, nenhum comprimento sobra para lá e nenhum comprimento sobra para cá. A única região que eu não conectei ainda é essa região de trás. Eu conectei para a esquerda, para a direita e agora eu vou conectar nessa região de trás. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou puxar para fora aqui, toda essa região de trabalho. Vou contornar essa região puxando no ângulo que eu fiz na lateral. E aí ele vai me mostrar somente as pontinhas que estão sobrando para fora, ó. Bem dinâmico, bem... como é que eu posso dizer? Que palavra eu posso usar? Bem natural aqui, puxo o cabelo, sem muita separação. Eu vou puxando em blocos mesmo, de pouco em pouco, e tudo que sobe para fora eu corto com a tesoura. Conectei, tá pronta a minha conexão de coroa, de orelha com orelha. Sobrou o topo. Vou criar uma guia central. Criei minha guia central. O que eu vou fazer com essa guia central? Vou criar uma linha crescente lá para frente. Depois eu vou meio que desmanchar essa linha, mas no primeiro momento eu preciso criar ela, tá? Vocês já vão entender isso. Peguei a referência do mais curto, que está aqui, ó, que faz parte lá da região que foi conectada na coroa, da orelha com orelha. Então, ó,
Daqui para trás, dessa região para trás, esse é o comprimento mínimo que eu preciso. Essa linha que está aqui, ó, é a linha de orelha com orelha. Tudo isso aqui foi jogado para trás e conectado. Então eu sei que daqui para frente começa a minha linha crescente, porque eu não posso encurtar algo que eu usei para conectar, senão vai ficar curto, vai ficar um degrau dessa região para a parte de trás. Então eu uso a região que já foi conectada, que está aqui, e daqui eu começo minha linha crescente, ó. Corta, empurra para frente, corta, vamos lá para frente e terminei de definir meu ângulo crescente, ó. Esse aqui é meu ângulo crescente. Começa menor aqui, fica maior lá na frente. Agora eu vou levantar todo esse topo e emparelhar usando essa guia central como referência. Emparelhar isso de forma reta mesmo, tá? Cortei aqui, um dedo para frente de comprimento. O processo de emparelhar é igual a gente faz na maioria dos cortes que a gente quer um formato quadrado em cima, tá? Vamos lá, mais um cortezinho aqui. E mais um aqui. Venho para trás agora conferindo se eu não empurrei demais nenhuma mecha. Não tem nenhum degrauzinho ali no meio. Defini um lado, separa minha guia, joga ela para o outro lado e emparelho o outro da mesma forma. Emparelhamos todo o comprimento do topo. Antes de buscar a conexão da lateral, o que eu vou fazer agora? Eu vou definir comprimento de franja. Como que eu vou fazer isso? Eu vou separar no meio esse cabelo aqui. Uso a separação aqui da região do nariz como referência, ó. Separa aqui, joga para a esquerda, joga para a direita. E agora a gente vai puxar mechas diagonais. Por que diagonais? Porque é o movimento que a franja faz, ó, percebe? Vou botar aqui no meio e ele entra, ó, percebe minha linha? Minha linha vem nesse sentido. Para que eu compense esse formato e essa região aqui não fique aberta, a franja não dê destaque para a região da entrada do cabelo, da região que entra, que naturalmente forma a linha de franja dele, o que eu vou fazer? A minha linha de separação vai ser essa também, ó. Entra e joga tudo reto para baixo aqui, ó. Aí, isso que sobrou, que eu joguei para baixo, eu vou definir um formatinho reto aqui na frente. Aí eu tenho certeza que eu não estou curvando quando eu defino o formato da minha franja. Vou colocar aqui uma presilha. Deixa eu separar de novo aqui. Separei. Coloquei isso aqui para baixo. E eu vou prender aqui com a minha presilha. Mesma coisa no lado contrário. Coloco isso aqui para trás, bota para baixo, definiu franja e presilha. Agora que eu vou definir comprimento, eu vou fazer o quê? Eu vou usar uma navalha, uma navalhete na verdade, para que esse formato ele fique reto, mas ele fique desfiado. Eu não vou ir com a tesoura aqui fazendo ponta de tesoura ou com a tesoura reta, porque eu acho que fica muito artificial. Então eu vou botar isso para baixo, vou puxar o cabelo e vou desfiar com a navalha. Ó, puxei para baixo, defini um comprimento reto e com a navalha eu vou desfiar. Mesma coisa aqui, mais ou menos um dedo de comprimento. Então eu boto o meu dedo na ponta do cabelo e tudo que ficou para trás do meu dedo eu desfio com a navalhete. Ó, percebe um lado que já foi feito e o lado que não foi feito. Que ele fica num formatinho reto, mas natural, aquele desfiado, aquele acabamento natural, não fica uma linha reta marcada. Mesmo processo no lado contrário. Puxa a mecha, segura com um dedo de comprimento e desfia. Puxa a mecha, segura com o dedo de comprimento e desfia. Defini comprimento de franja, o que eu vou fazer agora? Puxo mais uma mecha, levo para frente, até o momento que quando eu puxar uma mecha ela não alcance esse comprimento. Aí eu entendi quanto desse topo eu preciso preservar para definir comprimento de franja. E só o que sobrar desse topo eu vou conectar na minha linha de base. Vocês já vão entender isso que eu acabei de falar. Ó, puxo mais uma mecha e empurra para frente.
boto de volta ali minha presilha. Pro outro lado, repito a mesma ideia. Puxa para trás, empurra para a franja, coloca a presilha para proteger. Óbvio que todo esse passo que eu estou fazendo aqui, você vai fazer de uma forma muito mais dinâmica e mais rápida no teu passo a passo no dia a dia. Separa um lado, puxa, desfia. Separa mais um, puxa, desfia. Separa mais um, puxa. Ah, não alcançou? Vai para outro lado. Aí faz lá do outro lado. Separa, puxa, desfia. Separa, puxa, desfia. Separou, puxou, não alcançou. Parou de cortar. Não precisa fazer um lado, prende, puxa. Vai outro lado. Eu faço devagar e cada detalhe por detalhe para que vocês entendam o processo. Para que no dia a dia de vocês, quando vocês puxem uma área de trabalho, vocês saibam, essa área que eu estou trabalhando é a área que o Alexandre seccionou, puxou e prendeu com uma presilha. Isso aqui é um passo a passo, é uma aula para vocês entenderem o que vocês vão fazer. No dia a dia de vocês, vocês podem otimizar esse processo e fazer ele de forma mais dinâmica. Puxamos agora na segunda seção, traz até acima da região que a gente trabalhou antes e tira só o que sobra. Agora já está sobrando menos do que um dedo de comprimento, tá? Aqui já foi feito, mesma coisa no outro lado. Provavelmente a minha próxima mecha não vai ter comprimento para ser tirado, porque aqui já está saindo meio dedo de comprimento. Então minha próxima mecha provavelmente não vai ter comprimento. Aí vamos só conferir aqui se realmente não vai ter comprimento. Puxa na diagonal de novo, traz até a frente. E ó, não sobrou nada, então não vai ser cortado. Vou deixar essa mecha ali e vou deixar minha separação pronta aqui em cima. Vamos separar o mesmo comprimento aqui, diagonal, puxou para frente, também não ultrapassou. Então eu sei que, olhando de lado, eu sei que essa região é a região que eu preciso preservar de franja. E essa região é a região que eu preciso conectar para que ela não sobre em cima da região da linha de base. Então eu vou puxar essa região agora para fora aqui. Vou encontrar minha linha de base, está aqui embaixo, ó, a minha linha de base está aqui. Essa aqui é a minha região de conexão. E eu vou também conectar isso aqui com a minha navalhete. Vou segurar com o dedo aqui e vou conectar com a navalhete aqui em cima. Eu vou criar uma linha pesada, porém sem marca. Vou trabalhar numa linha horizontal, ó, uma linha pesada, porém um desfiado sem marca. E aí quando eu junto tudo, ó, percebe a linha que eu acabei de criar. Uma linha conectada, sem marcação, termina em cima da linha de base, com o cabelo preservado, a franja não fica curta, não fica aparecendo entrada aqui, dá praticamente uma sequência para o acabamento que eu tinha feito e com a franja preservada. Mesma ideia eu vou fazer do outro lado. Do outro lado sobrou aqui a região que precisa ser conectada, que está aqui. Eu puxo toda essa região para baixo, encontro a linha de base aqui. Eu vou abrir para cá para vocês enxergarem melhor. Ó. Puxo tudo isso aqui para cá e venho desfiando de forma reta em cima da linha de base. Quando eu faço esse desfiado reto, horizontal, eu crio peso, porém não crio marca, porque eu estou desfiando, deixando natural o final dessa mecha. E o mesmo se repete no lado contrário. Ó. Uma linha conectada, com franja preservada, praticamente dando uma sequência para o acabamento que eu tinha feito, e a região de encontro do topo com a lateral não fica marcado. Está praticamente pronto o nosso corte, eu vou só agora finalizar ele. Definir melhor esses cachos, ondulado que o cabelo naturalmente dele entrega, e vou entregar a finalização pronta desse nosso corte. Para finalizar o cabelo dele, eu vou usar essa quantidade desse produto aqui. Esse produto aqui é um grooming em forma de creme da Rusel, para quem não conhece. Ele funciona quase como um leave-in, só que tem uma fixação um pouquinho mais forte. Eu gosto porque ele define melhor o formato. Então eu gosto de usar para cabelos anelados, ondulados, como é o caso desse cabelo aqui. Então mais ou menos essa quantidade, uma moeda de R$1 ali, um pouquinho mais talvez. Espalha bem na mão, passa por todo o cabelo e eu vou secar ele com um difusor. Espalha bem toda a mão, passa em todo o cabelo. E aí agora eu vou deixar o difusor fazer com que a naturalidade do cabelo dele ganhe destaque nessa finalização. Difusor, ar morno, velocidade média. E eu vou apenas
deixar com que o vento do difusor entregue a naturalidade do cabelo. Não vou impor nenhum formato, tá? Fazendo movimentos circulares com o difusor. Não encosta totalmente no couro cabeludo. Deixa uma distânciazinha ali de uns 4 ou 5 centímetros do difusor para o couro cabeludo. E vai fazendo esse movimentinho circular para que ele ative o ondulado, o cacheado do cabelo. E você obtenha a maior naturalidade possível. Claro que essa finalização é muito particular. Talvez vai ter alguém que prefere deixar ele mais liso, jogar para o lado. Talvez alguém vai querer ele mais esticado e arrepiado. Eu prefiro, para esse tipo de cabelo, naturalidade. É o que eu estou buscando aqui. Agora com o cabelo seco, você vai definir se vai usar algum produto de finalização para controlar ainda mais o cabelo ou não. E vai modelar o formato final para entregar o penteado para o teu cliente. Para finalizar, peguei uma pomada, base de efeito brilho, mas bem pouco produto. Ele fica translúcido na minha mão, fica com bem pouco produto. E eu vou só amassar esse cabelo para ele destacar ainda mais esse formato ondulado, anelado que o cabelo dele tem. Percebe aqui atrás, ó, aquela regiãozinha que a gente deixou, como ela fez exatamente o que a gente precisava que fizesse, ó. Preservou aqui, compensou o formatinho redondo da cabeça e aqui atrás ela ficou achatadinha e entrega um leve mullet aqui, um início de um trabalho de mullet. Eu vou só limpar depois com o acabamento por baixo, mas o formato em si do corte é esse aqui. Aí você pega o pente e vai modelando, por exemplo, que é algo mais artístico ali, faz com que a parte da franja seja uma sequência do teu acabamento, ó. Percebe como ele dá um destaque um pouquinho maior pro corte? Ó, aqui vai o acabamento, segue ali na frente e joga a franjinha ali. Dá uma ajeitada aqui nesse cabelinho que tá caindo a parte do topo para a região do degradê. Aqui em cima, tenta deixar um formatinho mais reto aqui, ó, mais definido. Ó, mais retinho. Aqui atrás, mais retinho também. E lá para baixo, o mullet com as pontinhas dele sobrando. Mesma coisa no lado contrário, ó. Lado contrário, trouxe aqui, ó, dá sequência pro acabamento. Parte de cima, regiãozinha aqui de encontro do topo com lateral. Partezinha lá de trás do mullet. Define aqui região preservada. Achatadinha ali para ficar retinho na parte do topo. Esse aqui é o nosso corte, vou só limpar agora e região de baixo da parte da nuca, para limpar todo o excesso de cabelo que tem por ali e o corte vai estar finalizado. Tirar aqui a capinha e vou limpar toda essa região de baixo aqui do corte. Baixa um pouquinho aqui. Tudo que ficou para baixo do corte, máquina de acabamento, sem jogar fora esse mulletzinho que a gente deixou preservado. E tá pronto. E o resultado final fica assim. Região de graduação, contornando a orelha, dando aspecto de moicano. Região da parte posterior do corte preservada, iniciando um processo de mullet. Área da região de orelha com orelha e coroa preservado, compensando o formato arredondado do crânio, criando uma linha, um shape, uma linha um pouquinho mais quadrada nessa parte de trás. Topo preservado com comprimento, franja alinhada, porém desfiada, preservando naturalidade e movimento natural desse cabelo mais anelado, ondulado. E esse foi o nosso resultado do nosso mullet com moicano. Tenho certeza que alguns detalhes ali podem ser agregados no processo de corte de vocês, outros talvez não vá fazer sentido, mas esse é o meu processo para esse tipo de corte. Se agregou, se ficou alguma dúvida, enfim, deixa aqui nos comentários. Talvez alguma parte do processo possa ter ficado complicado para você. Se você deixar aqui no comentário, eu vou entender qual foi a sua dificuldade. Posso fazer um novo vídeo explicando uma outra forma de fazer o mesmo processo. Para você que assistiu o vídeo todo até aqui, ainda não deixou tua curtida, deixa tua curtida. É a forma que você retribui esse conteúdo grátis, riquíssimo, que a gente está trazendo aqui de forma gratuita, sem cobrar nada, apenas o prestígio de vocês está aqui já é o suficiente. Então deixa tua curtida, se inscreve aqui no canal se não está inscrito, ativa as notificações para receber notificação. Toda terça-feira tem um vídeo novo. Aguardo vocês na próxima semana para mais um vídeo para a gente continuar crescendo e aprendendo junto. Tamo junto, um abraço.